Muito bem, obrigado. Olá, Ana, bem-vinda. Enfim, é a nossa primeira convidada e, portanto, obrigado por aceitar ser a cobaia desta experiência. Enfim, ficamos muito agradecidos. A ideia hoje é falarmos aqui um pouco sobre a mineração do mar profundo. Enfim, estamos a gravar para um podcast chamado Future Check e o objetivo é abordar aqui alguns temas da atualidade, mas numa perspectiva do desenvolvimento sustentável, ou seja, não só naquilo que o desenvolvimento sustentável tem de uma agenda de desenvolvimento integrado, mas também nesta ligação entre as necessidades das gerações presentes e permitir que as gerações futuras possam também elas suprir as suas necessidades. Aquilo referencial que existe nesta matéria é essencialmente a Agenda 2030 e, portanto, ao longo da conversa vamos um pouco confrontando enfim, as nossas questões relacionadas com a mineração do mar profundo e os diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável enfim, da Agenda 2030. E, portanto, a minha primeira pergunta para si seria que, enfim, se conseguisse identificar 2 objetivos de desenvolvimento sustentável que considere que mais beneficiarão desta atividade, se usar, naturalmente, da mineração no mar profundo. Boa tarde, desde já obrigado pelo convite, é um prazer e ser a primeira então é um luxo. Mineração do mar profundo. A mineração do mar profundo é uma atividade extremamente vasta, vai desde a identificação de potenciais áreas para prospecção até à própria exploração em si. E, portanto, quando nós estamos a falar quais os benefícios ou não da mineração do mar profundo nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu tenho que dividir a ação da mineração. Porque, se eu pensar na mineração, a ação de retirar os minerais já na ação de exploração, portanto, de retirar os minerais do mar profundo, eu não consigo assim ver nenhum benefício devido à falta de conhecimento sobre os potenciais impactos da mineração no ambiente, na sociedade e na economia. Quando eu estou a falar na fase de prospecção, obviamente que aí estamos a falar em ir para o fundo do mar e aumentar o conhecimento. E aí, quer a Autoridade Internacional dos Fundos do Mar, quer os próprios países, há o benefício no aumento do conhecimento e da capacitação. Portanto, o objetivo de aumentar a educação e da educação ser transversal a todos os países e, portanto, existem programas da própria Autoridade Internacional dos Fundos do Mar com os diferentes países de capacitação dos países menos desenvolvidos e, portanto, eu já tive alunos, estudantes da Índia ou de África, diferentes países de África, ou mesmo de países onde não existe mar. E há a igualdade do sexo, a equity, em que existem programas de promoção de meninas e mulheres na ciência. Portanto, aumentar o conhecimento e promover que as mulheres possam também participar nestas atividades. Portanto, aí sim, para mim, são estes dois grandes... aumentar o conhecimento seja transversal a todas as idades e a todos os países e a todos os níveis económicos e haver um empoderamento da mulher nestas áreas que tradicionalmente são muito mais masculinas. Muito bem, pronto. Concluo se calhar que há aqui um benefício marginal, digamos assim, em alguns objetivos de desenvolvimento sustentável e isso leva-me naturalmente à pergunta seguinte, que é então, na sua perspectiva, quais seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável, assim, 1, 2, 3 no máximo, que mais sairiam prejudicados pelo desenvolvimento desta atividade, não na fase da prospecção, como referia, mas na fase da exploração? Com o conhecimento que nós temos agora, e realço o que temos agora, o que se tem verificado é que os potenciais impactos da exploração da mineração são nefastos
para vários organismos que têm sido estudados. Alguns deles como corais de águas frias e esponjas, uns pelos meus colegas da Universidade dos Açores, outros por colegas da Universidade de Bergen, ou da Alemanha, ou na Nova Zelândia, ou no Japão, que existem vários organismos que são afetados negativamente por plumas de sulfuretos polimetálicos. Estamos a fazer outros estudos de potenciais impactos das plumas da exploração de nódulos polimetálicos e verificamos que existe a espessura do sedimento sobre as plumas vai enterrar muitos organismos, portanto também é nefasta. E obviamente que o objetivo do desenvolvimento sustentável 14 não é no mar. Se aquilo que nós sabemos agora é a realidade, se não houver potencialidade de mitigar estes potenciais impactos, será um dos que será mais prejudicados. O outro tem a ver com a transferência de riqueza. Existe, acho que é o primeiro ODS, se não me engano, em que o que nós queremos é que haja a distribuição de riqueza. Quando nós falamos em mineração do mar profundo, fala-se, mas todo o mar é da humanidade, não é? É a herança da humanidade. E há pessoas que dizem que é a herança da humanidade porque o dinheiro da exploração do fundo do mar vai ser distribuído. Mas para mim é a herança da humanidade porque é aquilo que nós temos e quando nós mineramos, os minerais não voltam a crescer e as espécies do mar profundo são espécies que têm um metabolismo muito lento devido às condições em questão, de alta pressão, água muito fria e com pouco alimento, portanto demoram muito tempo a crescer, têm uma descendência muito pequena e a recuperação desses ecossistemas é maior do que o meu tempo de vida, portanto serão os meus quatrinetos ou quinquinetes que começarão a ver algo em termos de recuperação. E isso para mim é extremamente prejudicial. A outra parte também da transferência de riqueza é que são poucos os países que têm a capacidade tecnológica e financeira para fazerem exploração e prospecção no mar profundo, portanto é necessário um navio oceanográfico e robôs. Para ter mais ou menos uma ideia, por dia são cerca de 70 mil euros ou mais, portanto as missões geralmente são de um mês, estamos a falar aqui de uma casa ou mais, de 2 casas. Portanto, nem todos os países têm esse investimento para fazer. E depois, daquilo também que se sabe nos dias de hoje, é que nem todos os países têm capacidade para transformar estes minerais e muitos deles até nem se sabe como é que se vão transformar. Dos poucos países que têm alguma capacidade é a China e, portanto, toda esta questão da mineração do mar profundo, que é também uma questão política, de não estarmos dependentes de outros países, vamos acabar por estar no sentido da tecnologia para a prospecção e para a exploração e depois também na tecnologia para o tratamento desses minerais. O que depois também leva a questões de poluição, não é? Porque todos nós sabemos que a indústria transformativa é uma indústria extremamente poluidora e toda a gente diz que não quer isto no nosso quintal. E, portanto, acabam sempre por ser os mesmos países que não têm tantos padrões ambientais a fazer esta transformação. Portanto, estamos aqui... Há várias coisas, e portanto depois isto também entra na qualidade da água, não é? Porque se não tem padrões ambientais, a qualidade da água não será igual para todos os países. E por aí fora, sem falar nas alterações climáticas, não é? Com as emissões todas que uma plataforma terá no mar durante 30 anos a explorar o fundo do mar, qual a quantidade de energia e qual a quantidade de gases estufa que poderá emitir, a não ser que já se façam navios e plataformas com energias renováveis, mas que, à data de hoje, eu não tenho conhecimento que estejam a ser sequer projetadas ou desenvolvidas.
Pronto, antes de passar à frente, se calhar aqui também colocar-me outras questões, ainda nesta perspectiva de confrontar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, queria só fazer aqui duas perguntas adicionais. Uma, com algo que acabou de referir sobre o tempo de recuperação dos ecossistemas, se há também uma ordem ou uma ideia de o tempo de formação dos recursos que se pretendem retirar. Portanto, não sei se há uma baliza temporal, mas também relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vi que não selecionou aqui o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relacionado com o acesso à energia, a energia de qualidade, fiável e sustentável, mas, enfim, em alguns artigos de outros especialistas referem que a mineração no mar profundo pode constituir um elemento central da mudança de paradigma energético, no sentido de ir buscar elementos que começam a rarear em terra e que é possível ir buscá-los ao fundo do mar, e inclusivamente com menores impactos, assim, algo que se acredita, com menores impactos do que em terra, onde por vezes, se calhar, são desflorestadas determinadas áreas para levar a cabo essa exploração em terra. Em relação à sua primeira pergunta, por exemplo, as crostas, existem 3 tipos de recursos minerais. Os nódulos polimetálicos, que se formam em planícies abissais por volta entre os 5.000 e os 6.000 metros de profundidade e que são deposições concêntricas à volta de um núcleo que demoram milhões de anos a formar-se. Depois temos as crostas de ferro e cobalto, que existem essencialmente nos montes marinhos entre os 1.200 e os 2.000 metros de profundidade, que são deposição de crostas em zonas pouco oxigenadas e que demoram cerca de bilhões de anos a formar-se. E depois temos os sulfuretos polimetálicos, que geralmente estão associados a zonas de separação de placas, onde existe a formação de fontes hidrotermais, ou em zonas de bacia de ar, onde existe formação de fontes hidrotermais, em que geralmente as fontes hidrotermais são efêmeras, mas depende da velocidade de abertura do fundo do mar. Por exemplo, aqui em Portugal, nós temos fontes hidrotermais na dorsal médio-atlântica junto aos Açores. Nós temos vindo a estudar estes campos hidrotermais e eles são estáveis, em 20 anos são estáveis. As idades de alguns dos sulfuretos são cerca de milhares de anos, ou centenas de milhares de anos, e, portanto, um depósito que tenha também, porque nós não queremos, não se quer minerar fontes hidrotermais ativas, não só pela raridade das espécies que ali vivem, mas porque realmente estão ativas, não têm grandes depósitos. Os depósitos serão zonas completamente inativas e, portanto, também estamos aqui a falar na ordem dos bons milhares de anos a formarem-se. Portanto, obviamente que não são recursos sustentáveis, porque eles não vão se voltar a formar, então, aqueles dos milhões e milhares de anos, muito menos. Porquê é que eu não pus as energias renováveis? Porque eu não vejo a ligação direta. Pode-me dizer assim, ok, mas se nós vamos minerar sulfuretos polimetálicos, vamos ter imenso cobre, e cobre é um dos metais que é essenciais, aliás, há roubos de cobre, mas nós também sabemos que existem muitas minas terrestres que estão ainda por descobrir. Ainda há pouco tempo se descobriram na Austrália e na América do Sul. Sabemos também que há uma possibilidade de restauro dos ecossistemas terrestres e temos visto no Alentejo. Portanto, o Alentejo é uma faixa peritosa onde nós temos fontes hidrotermais fósseis e é por isso que se extrai cobre e ouro dessas minas. E, em termos de recuperação ambiental, tem-se visto um trabalho espetacular por parte dos nossos colegas, quer geólogos, quer biólogos, quer engenheiros ambientais. Depois, quando falamos em novos metais, em todas aquelas minas antigas, existem pilhas e pilhas de metais que não foram usados. Não se sabe como é que se pode reutilizar esses metais, essas pilhas de minerais,
Mas eu li um artigo em que diziam que nessas pilhas minerais existiam muitos desses minerais raros que nós vamos à procura, só que de antes não eram precisos, portanto não eram extraídos. Portanto, há aqui um desenvolvimento tecnológico que aí sim poderá dar novos empregos locais, não é? Em que nas zonas onde havia exploração dessas minas tentar recuperar todos esses metais e fazer com que eles sejam utilizados e não se tenha que ir buscar à última fronteira, que é o fundo do mar, não é? E depois, porque a mudança do paradigma da energia também passa muito pelo comportamento humano. E há muitos anos atrás nós gastávamos muito menos energia porque se calhar não se produzia tanta... Eu não preciso de mudar a minha t-shirt todos os dias, a não ser que vá ao ginásio. Há um artigo muito giro que diz que não, você estraga a sua t-shirt. A t-shirt não está suja, você pode lavá-la de 5 em 5 dias. Você não precisa tomar banho todos os dias, a não ser que vá ao ginásio, a não ser que tenha uma pele muito oleosa ou alguma doença. Se calhar pode comprar uma roupa de maior qualidade que lhe dura 50 anos e não tem que mandar as espigas fora só porque tem um buraco. Portanto, isto tem muito a ver, a produção tem muito a ver também com o consumo. Portanto, a energia, o aumento da energia consumida tem muito a ver com o consumo humano e a mudança do comportamento pode ajudar imenso isso. Obviamente que nos países em desenvolvimento, quem sou eu para dizer a alguém que tem que voltar atrás, e obviamente que, mas todo o conhecimento tem sido adquirido na Europa, no Japão e mesmo na Índia. A Índia é dos países mais sustentáveis, é incrível como país. Obviamente tem muitos problemas, mas nós conseguimos ver ali desafios que eles encararam de sustentabilidade muito grandes. E é por isso que eu não relaciono logo esta coisa de metais para carros elétricos, para telemóveis, baterias de lítio. Isso era o mais fácil, mas eu acho que poderíamos ainda tentar outras fontes antes de atravessar esta última fronteira. Muito bem. Enfim, no fundo aquilo que estava a referir é a chamada questão dos padrões de consumo e produção mais sustentável, não é? Também é assim, um dos desideratos, muitas vezes, da comunidade internacional e, sobretudo, da comunidade que trabalha nesta questão da Agenda 2030. Enfim, eu acho que muito do que referiu nestas primeiras perguntas já nos permite responder e, se calhar, enfim, passarmos mais rapidamente pelo segundo tópico que eu gostava de tocar consigo, e, portanto, passando à frente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas olhando um pouco para as grandes áreas daquilo que é o desenvolvimento sustentável, que corresponde aos 3 pilares, enfim, que estão na definição, que é o pilar económico, o pilar social e o ambiente. Queria, se pudesse desenvolver um pouco mais como é que enquadra esta atividade ao longo destes pilares. Bom, já vimos que há aqui pouca sustentabilidade, em geral, mas vamos imaginar um cenário em que esta atividade acaba por desenvolver, por estarem reunidas as condições que se calhar permitem que a atividade se desenvolva, por razões comerciais, ambientais. Isto acontece. Onde é que enquadraria um pouco esta atividade do seu contributo, se é que ele pode, se é que ele existe nas diferentes áreas? Ou seja, acha que há um horizonte em que seja comercialmente viável e economicamente e ambientalmente sustentável desenvolver esta atividade? Aos dias de hoje sabemos que não. Nos próximos 5 a 10 anos eu julgo que não. Neste momento, na Autoridade Internacional para os Fundos do Mar ainda se está a fazer a regulamentação. Ainda estamos em diferentes grupos de trabalho a tentar estabelecer quais são os limites dos potenciais impactos que possam não causar um mal, um dano irreversível às espécies do fundo do mar. E há muita falta de conhecimento ainda, por exemplo, de coisas tão simples. Eu, por exemplo, se quiser manter duas populações, se quiser manter as populações de peixes aqui de Cascais e as de Sesimbra, eu tenho que, de alguma forma, saber que elas possam estar interligadas e tenho que saber quando é que elas se reproduzem, quando é que crescem, se as larvas, se aquela população é só feita de indivíduos de Cascais ou só de Sesimbra ou só há troca de larvas. Tenho que saber
o que é que eles comem, ou quem os come, e muita dessa informação nós não sabemos no fundo do mar. É muito difícil estudar, não é? Estamos a muitos 1000 metros de profundidade e só lá vamos algumas vezes por ano. E esse conhecimento estamos a tentar adquirir e, portanto, acho que é necessário uma abordagem precaucionária para aumentarmos o conhecimento, por forma a não causarmos um dano irreversível no ambiente. Esta é a primeira atividade que se faz no mar, em que nós estamos a tentar legislá-la antes de ela acontecer. E a outra é em termos de desenvolvimento tecnológico. As empresas, neste momento, realizaram que temos que conversar todos em conjunto. Não pode ser só a empresa a desenvolver e só os cientistas a adquirir dados. Todas estas nossos estudos de potenciais impactos fizeram com que as empresas, por exemplo, tentem mitigar a questão da pluma. A pluma da mineração, o que é? Nós estamos a escavar e forma-se uma pluma ali junto, mas depois todo o mineral tem que vir para a superfície. E quando chega à superfície, vem o mineral e vem água. Os navios não podem estar a carregar esta água para fora, portanto, então têm que voltar a pôr essa pluma no fundo do mar, ou meia água à superfície, e essa pluma contém não só água, como pó dos minerais e como alguns metais dissolvidos. Pronto. E isso é o que nós achamos que vai ser um dos grandes potenciais impactos. Ao trabalhar a indústria com os cientistas, eles perceberam que têm que tentar mitigar essa pluma. Perceberam que não podem pôr à superfície, perceberam que se calhar nos dutos polimetálicos que será a meia água, o que muitos de nós cientistas também achamos que não será a melhor opção. Sabem que nos montes submarinos não podem pôr nem à superfície nem a meia água, pronto. E, portanto, todo o desenvolvimento tecnológico tem que passar por esta interligação. Por exemplo, para as crostas de cobalto ainda não existe sequer desenvolvimento tecnológico, não se sabe que tipo de maquinaria que será. A que está mais avançada é para os nódulos polimetálicos em profundidade, mas depois começamos a ver, quando eu digo, mas o melhor era pôr a água no fundo do mar, mas é muito caro e ainda não temos conhecimento para fazer isto de forma segura, só temos conhecimento para fazer de forma segura aos 1000 metros de profundidade. E há uns cientistas que dizem, mas a 1000 metros de profundidade temos aqueles peixes todos que fazem as migrações, que vêm à superfície durante a noite e que vão para baixo durante o dia. Portanto, qual será o impacto nestes organismos? Que é dos organismos menos estudados, porque nós pensamos no mar profundo, o mar profundo não é só o fundo do mar, é aquele volume todo de água que vai desde os 200 metros até ao fundo do mar, incluindo as margens, etc. Portanto, há aqui ainda muita coisa por definir. E, portanto, do ponto de vista do pilar económico, eu não estou a ver isto a ser resolvido nos próximos 5, 10 anos, 20 anos, é ser otimista. Mas acho que há um trabalho conjunto que terá que ser feito entre os cientistas e a indústria. O mesmo se passa do ponto de vista social, porque não são todos os países que têm capacidade, não são todos os países que estão a desenvolver, nem são todos os países que estão a estudar. Com este novo acordo que nós temos da BBNJ, pede-se que haja transferência tecnológica e capacitação dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos. Portanto, nós começamos aqui a ter uma abertura, mesmo do ponto de vista de um tratado, espero que Portugal ratifique brevemente o tratado, a pedir não só proteção ambiental, um bom ordenamento do espaço marítimo, aumento da capacitação aos outros países e transferência tecnológica. E aí sim poderá haver, se isso for cumprido, poderá haver uma transformação social, senão vão ser sempre os mesmos jogadores. Os países desenvolvidos, por um lado, com a tecnologia, e os países menos desenvolvidos, por outro lado, ou com mão de obra barata, ou com onde se faz todas as atividades poluentes. Portanto, há aqui mesmo uma grande necessidade de nós de repensar isto. Quando o primeiro projeto, ou o primeiro estudo de impacto ambiental de uma exploração de sulfuretos polimetálicos, que foi em São Aura, na Papua Nova Guiné, um dos grandes problemas também era o lixo e os barcos que traziam para aquelas pequenas ilhas que não tinham capacidade para reciclar o lixo ou para receber aquele lixo, depois como é que iriam enviar para outros sítios. Portanto,
toda esta cadeia tem que ser pensada também do ponto de vista não só económico, social, e depois do ponto de vista ambiental. É o que nós dizemos, nós não sabemos, nós conhecemos que estas espécies são extremamente sensíveis. Portanto, ou há uma forma de mitigar isto, ou do ponto de vista ambiental pode ser extremamente nefasto. Não, sim, não, sem dúvida. Obrigado. De facto, essa questão que coloca agora é muito interessante, essa dialética entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, porque, enfim, e houve até notícias recentemente sobre, enfim, iniciativas de alguns países em desenvolvimento, nomeadamente pequenos estados insulares em desenvolvimento, que se calhar encontram aqui, enfim, apesar de todos os inconvenientes que traz esta atividade, se calhar encontram aí a sua eventual viabilidade económica, não é? Ou seja, países que são países, estados-ilhas, pequenos, alguns em vias de desaparecer, e, portanto, valem-se do exercício da soberania sobre um determinado território submarino para ter uma viabilidade futura que o território, o outro, não lhes vai dar. E, portanto, aí às vezes também se calhar é um pouco... É um dilema difícil de resolver, não é? Como negar essa possibilidade... E não podemos ser nós a negar, não é? Por exemplo, estamos a falar do Estado de Nauru, por exemplo, que se aliou a uma companhia internacional para requerer áreas no fundo do mar para fazer prospecção, futura exploração e recuperar esse dinheiro. Mas, obviamente, que essa companhia não vai ali gratuitamente. Portanto, estes acordos têm que ser acordos que não podem ser acordos de utilizadores passivos, nem que têm que ser acordos muito bem feitos. Eu sei que, quando foi na Papua Nova Guiné, que houve grandes questões, depois nada daquilo avançou, mas houve grandes questões do dinheiro que tinha que ser posto pelo país, depois o país não tinha, depois a atividade arrastou-se durante muito tempo e, portanto, aquilo tornou-se incomportável para o país pequeno, que estava a tentar fazer uma venture com um país, com uma empresa sede no Canadá. A Metals Company é uma coisa, uma companhia canadiana que ali está. E que tem uma... como é que eu ia dizer... faz uma comunicação para o grande público muito bem feita, mas para mim um pouco nefasta para quem não conhece. Por exemplo, eu lembro-me de um relatório que eles fizeram em que porque é que era melhor minerar no fundo do mar do que em terra, porque no fundo do mar não haviam mamíferos. Quer dizer, isto é um bocado surrealista, não é? Não se pode comparar as coisas assim, portanto, há coisas que não são comparáveis. Portanto, um relatório que apresenta gráficos, um todo bonitinho, com um ursinho, e o outro que não tem nada, obviamente que isto são formas de comunicar muito boas do ponto de vista gráfico, mas um bocado a querer vender um peixe um pouco, de uma forma um pouco dúbia. Mas sim, mas nós não podemos impedir, e acho muito bom que os países em desenvolvimento se aliem. Agora lá está, depois temos aqui a parte do legislador, não é? O legislador, se é nas suas águas, se ele assinou a UNCLOS, portanto a Lei do Mar, das Nações Unidas, as suas atividades não poderão ter uma regulamentação menos ambiental que a regulamentação internacional, que ainda está a ser feita, não é? O Código de Mineração da Autoridade Internacional dos Fundos do Mar ainda não está acabado. Portanto, vamos ver. Se o meu mundo ideal era que tudo se conseguisse fazer de uma forma sustentável e em benefício desses pequenos países. Se calhar há outras formas de eles beneficiarem, não é? Como a questão dos blue bonds, se calhar, não é? Com um turismo sustentável, se calhar, ou valorizando os serviços que os oceanos dão, poderia ser uma forma de retorno financeiro, porque os serviços ecossistémicos que o mar dá, é pura e simplesmente o suporte de vida do planeta. Nós, quando acabarmos com o suporte de vida do planeta, o planeta não consegue sobreviver. E nós já temos alguns indícios que as coisas não estão a ocorrer muito bem. Vou só fazer aqui duas perguntas com base naquilo que nos tem estado aqui a
tentado partilhar connosco. Há aqui um tema que se divide em dois. O primeiro tema prende-se com a relação entre o interesse económico e o interesse que existe para se adquirir maior conhecimento sobre este Deep Blue, que se sabe tão pouco, felizmente há especialistas, como é o seu caso, mas que implicam investimentos avultados do que percebemos. É uma investigação que precisa de capital substancial para poder fazer a investigação que é necessária, e por outro lado surge este interesse comercial que ainda não conseguimos perceber bem qual é a sua dimensão e o que é que procura exatamente. Estamos aqui, de certa maneira, aqui no ponto das exposições. Mas a minha pergunta para uma investigadora era, nesta ligação entre o interesse comercial, que traz consigo capital, portanto, capacidade de financiamento e de investimento em atividades de prospecção, que terão também uma parte central de investigação científica que terá que ser feita, não só mesmo para a sua atividade comercial poder funcionar, mas também esperemos que os organismos internacionais venham impor esses estudos ambientais, essas análises ambientais. Pergunto-lhe assim, até que ponto é que vê, ou quais são os limites desta interseção entre os interesses comerciais e os interesses de investigação, considerando que sabemos tão pouco, se não é necessário utilizar e alavancar um maior conhecimento e maior capacidade de investigação no facto de haver também empresas ou grupos económicos com capacidade de financiamento que poderiam financiar esses mesmos estudos. Sei que há, se calhar, possivelmente zonas cinzentas, muitas, outras que é completamente branco e preto, mas gostaria de perceber um pouco a sua opinião. Isto se é uma panaceia, se isto é real? Não, é real, é real. Existe colaboração. Por exemplo, a Nautilus, que já não existe, ou que existe com outro nome, ainda não percebi muito bem, quando teve a fazer a prospecção e o estudo de impacto ambiental em Sauara, os consultores eram cientistas de renome, que estavam a ajudá-los a fazer os estudos de impacto ambiental com as metodologias científicas, com o melhor conhecimento possível, sempre com a ideia de transparência, ou seja, os dados vinham cá para fora e eram publicados livremente pelos cientistas. E saíram vários artigos dos estudos de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, obviamente que há coisas que são estudos de base, não é? Que é o baseline study, é o que a gente diz, como é que estava o ambiente em todas as suas componentes. Depois há a parte toda de como é que será o potencial impacto. Mas para perceber o potencial impacto, a gente tem que conhecer a maquinaria. O que é que a maquinaria vai fazer cá fora? Pronto. E a maquinaria estava a ser construída, depois, através dos estudos de impacto, ela foi modificada, entretanto a empresa faliu, o navio está com a China, as máquinas foram não sei para onde, e essas máquinas também já não são as melhores máquinas, que já há novas teorias para novas máquinas com menos impacto. Sei também que, por exemplo, nos nódulos polimetálicos, na zona da fratura de Clarion-Clipperton, no Pacífico, existe várias joint ventures entre empresas e grupos científicos. Por exemplo, na Bélgica, existem cientistas que são ser conselheiros. Nos Estados Unidos, que não assinou a Lei do Mar, ainda não percebi muito bem que país, mas com alguns colegas, que é da Universidade do Hawaii, que é da Universidade de Southampton, na Inglaterra, a fazerem trabalhos sempre com as metodologias científicas e podendo haver publicação de dados. A Autoridade Internacional para os Fundos do Mar também tem agora uma coisa que se chama Deep Data, que é uma base de dados. Todos os dados ambientais que os contratantes obtêm devem ser livres e, portanto, devem ser todos colocados nessa base de dados que qualquer um de nós pode aceder. Isso é muito bom.
E, portanto, o que nós estamos sempre a pedir é essa transparência nos dados ambientais, e é aquilo que está a começar a acontecer. A própria Autoridade para os Fundos do Mar tem criado acordos, por exemplo, com o OBIS, que é a base de dados de biodiversidade mundial, Ocean Biodiversity Ocean Base Identification Species, acho que é assim, OBIS. Tem também tentado com a WORMS, que é o World Ocean Register of Marine Species. Estão agora a tentar fazer, já fizeram, têm alguns acordos com a OSPAR, estão a tentar fazer agora com das pescas, etc. Isto é tudo muito bom, porque isto começa a aumentar a transparência e começa também a haver uma inclusão dos cientistas e um respeito por aquilo que está a ser feito. Portanto, há essas joint ventures em que se incluem cientistas, portanto, há transparência. Aí lá está a parte comercial com a parte científica. Obviamente que há também uma quantidade de ONGs que também têm os seus próprios cientistas e que também têm outras opiniões, e as metodologias, nós vamos sempre conversando sobre essas metodologias. Há também o GPI Oceans, que é uma fonte de financiamento europeia, durante vários anos. Um dos temas dos projetos era os impactos na mineração nas zonas de nódulos, na qual nós participámos. Portugal fez parte desses projetos. Este ano Portugal não vai entrar, mas nós vamos entrar pelo projeto e vamos tentar arranjar financiamento de outra forma, porque estamos vindo a estudar já desde 2012, sempre as mesmas áreas, e é importante também ter esta noção temporal, não é? Das variações e dos impactos. Portanto, há uma ligação entre a economia comercial e a ciência. Às vezes de uma forma mais transparente, como aquelas que eu contei, se calhar há outras que são um pouco menos transparentes, mas eu também essas aí desconheço. Ou seja, então pode-se dizer que funciona bem essa cooperação virtuosa entre, enfim, as atividades de prospecção necessárias para ganhar conhecimento, mas também, enfim, as atividades de procura de conhecimento para poder vir a permitir o escalar, passar da prospecção para a exploração. Até agora, apesar de no horizonte temporal já poder haver passagem de prospecção para exploração, acho que nenhum país ainda está pronto, nenhum contrato ainda está pronto para isso, porque existe ainda muita falta de conhecimento. Depois, do ponto de vista tecnológico, acho que qualquer empresa, a empresa que tiver o primeiro selo verde para fazer exploração, será, para fazer extração, será uma empresa que terá um enorme sucesso financeiro, quase de certeza. E, portanto, há também uma vontade de ter um selo verde, não é? O escrutínio científico é extremamente importante. E nós, cientistas, tentamos manter-nos nesta neutralidade, não é? Nós o que queremos é o melhor conhecimento possível para que depois a decisão final tem que ser uma decisão societal. Não sou eu, cientista, que vou dizer sim ou não, terá que ser uma decisão societal, metendo na balança todos os três pilares, lá está, o pilar ambiental, social e económico, e vê-lo. Agora que nós temos que alertar muito para o pilar ambiental, porque é aquele que não chega à nossa casa todos os dias. Se calhar as pessoas pensam no dinheiro que têm ou nos empregos que têm, mas do ponto de vista ambiental é aquilo que desconhecem mais. Toda a gente acha muito bonito, gosta de ver imagens do fundo do mar, imagens das aves e disso, mas temos que pensar em manter essas imagens, não é? Tem que deixar a casa continuar. Deixa só fazer aqui um pequeno, só para eu perceber, tendo em conta que isto é uma atividade extrativa, de onde terá sempre um impacto ambiental, não é possível não o ter. A questão prende-se então com, isto para um leigo, prende-se então com a quantidade de impacto que num espectro de 0 a 100, sem a destruição absoluta, o que é que seria tolerável?
E pergunto-me se isso já é algo que, com a informação que existe, já se consegue perceber o que é que seria tolerável para um ecossistema em termos de extração, porque pode chegar-se a um momento em que se diga que qualquer mexida, por exemplo, é intolerável. Portanto, nem é preciso fazer mais prospecção, chega-se logo à conclusão de que é inviável, do ponto de vista ambiental, fazer qualquer tipo de mineração. Eu queria tentar perceber se existe, do ponto de vista científico, aqui alguma margem para uma atividade extrativa que terá sempre impacto no ambiente. Não. A resposta curta seria não. Ainda não há conhecimento científico para dizer qual é a magnitude de impacto que fará com que não cause um dano irreversível. Por exemplo, eu estive associada a um trabalho da minha colega Marina em que ela estava a pôr plumas. Portanto, eu agarrei em sulfuretos polimetálicos inativos, moí-os, até a grãos muito, muito finos, para simular as plumas de mineração de sulfuretos polimetálicos, que, dependendo da extensão, podem chegar aos montes submarinos e afetar os corais. Os corais morreram numa semana. Ok, se calhar não é essa espécie de coral que vai estar no fundo do mar. Está bem, mas ele morreu numa semana. Se chegar àquela profundidade, morreu numa semana. Um outro trabalho liderado, em que eu também participei, coordenei, e foi liderado pelo meu colega Telmo Morato, em que fazíamos a propagação através de modelos oceanográficos da pluma, caso tivesse havido autorização nos Açores. Nós tínhamos as plumas a virem 800 metros na vertical e a chegarem a zonas onde havia zonas de pesca, zonas de corais, etc. Obviamente que estes estudos têm que ser feitos de forma localizada, porque a hidrografia depende da topografia dos sítios, tem que se ver as espécies que lá estão e por aí fora. Portanto, nós ainda não conhecemos, nas zonas de contratos, ainda não conhecemos muito dos impactos e da magnitude desses impactos. Existe agora a ISA, portanto, a Autoridade Internacional para os Fundos do Mar, criou 3 grupos de trabalho para tentar estabelecer qual a magnitude, qual os limites para as plumas, para os tóxicos, para o som e para a luz. E são grupos de trabalho internacionais, portanto, fomos nomeados pelos países, eu fui nomeada por Portugal, estou num desses grupos, e estamos a trabalhar, mas nós não sabemos qual é a conclusão que vamos chegar. Vamos basear o melhor conhecimento científico possível publicado, ou de relatórios, e portanto, estão ali bastantes cientistas e também alguma indústria. Portanto, e somos as pessoas que temos estado a trabalhar estes anos todos, e portanto temos colegas e temos uma boa rede e vamos ver o que é que isto vai dar. Mas ainda não temos a resposta, e eu, quando aceitei a nomeação, é assustador, não é? Portanto, temos que pensar. Portanto, este pedido de pausa, ou estas moratórias que têm sido pedidas, têm uma razão de ser, não é pura e simplesmente por conservacionismo puro nem nada, tem mesmo a ver que nós não sabemos quais os impactos. E nós estamos a aprender com uma indústria que ainda não começou, mas também já temos noção de algumas indústrias, o mal que fizeram, por exemplo, a indústria da pesca. Nós sabemos que o arrasto é uma ação que lesa o fundo do mar, retira tudo o que lá está e também causa plumas de sedimentos que vão afetar outras espécies. Elas podem ou não recuperar. Neste momento, os RFMOs, as organizações regionais de pescas das águas internacionais, nós indicamos onde é que estão as espécies vulneráveis e tentamos que as zonas onde existem espécies vulneráveis ou ecossistemas vulneráveis, que se feche à pesca do arrasto. Há também já uma moratória, acho que é uma moratória, em que não se faça arrasto em todo o mar abaixo, uma resolução das Nações Unidas em que não se faça arrasto abaixo dos 1000 metros, julgo eu. A própria Comunidade Europeia
também fez agora o Deep Sea Regulation, em que já tem em linha de conta os efeitos nefastos que a pesca causa nessas espécies. Portanto, nós temos já alguns exemplos de outras atividades e dos impactos e, portanto, vamos também poder utilizar alguma dessa informação. Também sabemos do óleo, da exploração petrolífera. Quais são alguns dos efeitos nefastos? Quando houve aquele acidente do Horizon no Golfo do México, viu-se quais foram os efeitos nefastos do petróleo nos organismos, mas mais do que isso, viu-se também qual foi o efeito nefasto dos produtos químicos que puseram para agrupar, para que o petróleo fosse contido. E algumas espécies, o efeito nefasto foi maior desses aglomeradores do que do próprio petróleo. Portanto, há aqui uma quantidade de conhecimento que nós temos vindo a ter de outras atividades no mar profundo que podemos também tentar ajudar a perceber. Mas neste momento, não. Falta-nos muito conhecimento para dizer qual a magnitude e estabelecer limites. Muito bem. Eu acho que já deu aí uma deixa para a pergunta que eu vou fazer agora. Mas, enfim, gostava de saber como é que avalia um pouco esta decisão de Portugal de se associar a uma pausa precaucionária, alguns chamam-lhe moratória, mas, enfim, no fundo, uma pausa precaucionária à realização de atividades de exploração no mar profundo. Enfim, de igual modo, também a Assembleia Regional dos Açores adotou uma resolução no sentido de defender uma moratória por 50 anos, julgo, nas águas ali. E não estamos a falar da área, portanto, para lá da jurisdição nacional, mas sim dentro da jurisdição nacional. E em sentido contrário, enfim, a decisão do governo norueguês de abrir novas áreas, tanto quanto sei, de prospecção, ainda para já, mas que sinal é que isto dá em matéria de exploração futura, ou potencial exploração futura? Eu fiquei muito feliz quando Portugal aderiu à pausa, porque eu, como cientista, eu tenho muito mais perguntas do que respostas quando falamos nos impactos. E não é, obviamente que o cientista tem sempre imensas perguntas, mas algumas respostas que são essenciais nós ainda não temos. E, portanto, fiquei feliz, avaliei de uma forma muito positiva, porque acho que isso dá espaço para os cientistas se dedicarem precisamente aos estudos dos potenciais impactos e destes ecossistemas. E, portanto, no que diz respeito a Portugal, estou muito feliz e acho que foi uma ótima decisão. Noruega. Eu fiquei surpreendida. Eu fiquei surpreendida. Nós tentámos ler os documentos, estavam todos em norueguês, depois acabámos por utilizar um daqueles tradutores automáticos. Realmente é apenas prospecção. A prospecção, poderíamos dizer, se eu pensar isto de uma forma positiva, ok, o que a Noruega quer é saber o que tem nas suas águas e poder tomar uma decisão informada. Mas fazendo a Noruega parte da Europa, sendo um país associado à Comunidade Europeia, e sabendo que todos os países estão a pedir esta pausa para o maior conhecimento, acho que ela podia ter feito como todos os outros, vamos conhecer, andar a perceber o que lá temos, mas sem dizer, ok, é já para esta, já com esta posição de eu, se achar por bem, vou minerar. O Japão já fez experiências piloto, alguns dos resultados já estão a ser publicados nas suas próprias águas. E lá está, sabendo daquilo que nós sabemos, é nefasto, até agora. Ainda não há tecnologias prontas a mitigar aquilo que nós vimos que até agora era nefasto. Portanto, acho que foi... Eu preferia que a Noruega não tivesse tomado essa atitude. Preferia. Porque acho que não é um bom exemplo, é um exemplo de precipitação. Mas lá está, a Noruega tem uma economia muito baseada no mar, não é? O petróleo, o salmão, tem muita mineração em terra,
Essa mineração em terra também já criou grandes problemas ambientais, não sei se sabem, mas quando nós fazemos mineração em terra, há aqueles restos que a gente chama tailings, os mine tailings, são aqueles restos da mineração. E nas minas na Noruega, eles colocaram esses restos de mineração nos fiordes. Portanto, temos fiordes que tinham 300 metros e que agora têm 20 metros de profundidade, com toda a fauna que ali estava completamente destruída. Isto foi publicado por um colega meu, norueguês, e levantou uma grande celeuma do ponto de vista político, mas é um facto, não é? Portanto, temos também visto aqui algumas ações que não são aquele verde que nós vemos por aí. Portanto, preferia que não o tivesse feito. É um Estado soberano, portanto, temos que o respeitar. Sei que a Europa está a analisar isso e não sei se já fez, como eu estive agora tempo fora sem notícias, não sei como é que isso avançou, mas tenho pena, gostava que a Noruega tivesse assinado uma moratória e deixasse os cientistas fazer o seu trabalho, ou seja, financiasse ciência nas áreas que eles achavam que seriam boas, mas apenas ciência pura e dura, sem entrar já com a abertura de poder ir explorar a última fronteira. Eu não a vou deixar escapar facilmente desta pergunta e deste dilema, mas pronto, só perceber um pouco também a sua avaliação, ou seja, se a questão das moratórias e das pausas precaucionárias não acaba, se calhar, por ter um efeito contraproducente em termos de desincentivo às tais atividades de prospecção, que muitas vezes são o veículo para a aquisição de conhecimento. Se pode ter ou não esse efeito, enfim, um efeito secundário negativo, seguramente não comparável com o efeito positivo de não se levar a cabo atividades sem conhecer os impactos, mas leva atrás de si, se calhar, o desincentivo ou desencorajar as empresas de fazerem mais atividades que trazem conhecimento. Eu acho que não. Uma pausa, a moratória que foi feita foi para a exploração, não para a prospecção. Correto? Portanto, a prospecção aqui é a aquisição de conhecimento. Portanto, nada impediria de o governo norueguês de investir na mesma nos seus cientistas. Agora, se falarmos numa empresa, mesmo com as pausas, com as moratórias, as empresas continuam a fazer prospecção. A prospecção não é só do ponto de vista ambiental, a prospecção é também saber qual é a quantidade de recursos. Existe uma espécie de um diagrama que é recurso, é saber que lá está. Depois eu tenho que saber qual é a quantidade de recursos. E para isso há uma quantidade de estudos geológicos que são necessários a ser feitos, não é? Desde furos, etc. Depois, a partir daí, eu tenho que ver qual é o grau. Porque eu posso ter aqui, dizer que tenho aqui uma grande montanha de sulfuretos polimetálicos, mas que, afinal, são 3 ou 4 pequenas montanhas e que a quantidade de cobre ou de ouro que tem é pequenina. E depois o ser viável ou não, ser um recurso económico ou não, vai depender depois da bolsa. Se o zinco tiver com uma cotação muito baixa, para o preço que vai custar, não é viável, não é economicamente viável. Ou não é um recurso económico. Portanto, nós estamos aqui, na prospecção, existe muito, muito por fazer. E acho que qualquer país pode estar a estudar sem pensar logo do ponto de vista económico. Um geólogo, as metodologias que utiliza são desde dragas a carotes, e, portanto, é aí que ele vai ver a quantidade, que recurso é que lá tem, a quantidade de recursos. Foi a mesma coisa que a extensão, o MPC, portanto, nos estudos para a plataforma, como é que a gente decidiu a plataforma? É uma plataforma continental estendida, foi ver se havia um prolongamento da geologia. Portanto, no fundo, foi com estas técnicas todas que eles foram ver. Obviamente que eles também têm um mapa dos recursos, não é? Porque, obviamente, se trouxeram uma crosta de cobalto, sabem que ali está uma crosta de cobalto, metem lá um pontinho no mapa, que é uma área real. Portanto, acho que não uma coisa não impede a outra, e acho que até devia incentivar, porque se eu quero uma moratória, não é algo que seja uma proibição fixa no tempo.
Uma moratória é uma pausa durante um período de tempo para aumentar o conhecimento. Então, é um incentivo, vamos aumentar o conhecimento para que daqui a 50 anos, ou 20, ou 30, ou o que seja, a gente possa dizer, ok, já não precisamos desta moratória porque já temos o conhecimento para tomar a decisão. E as empresas tecnológicas já têm o conhecimento para dizerem se podem mitigar ou não os impactos ou reduzi-los ao máximo, ou se já há formas de poder restaurar o fundo do mar se o impacto não for muito grande. Quer dizer, é tudo isto, é a roda, não é? Que é evitar, reduzir, mitigar, recuperar. E é isto que é importante, e para nós podermos reduzir, mitigar ou recuperar, precisamos do conhecimento científico. Para depois eles poderem, quando nós falamos num contrato de exploração mineira, geralmente o que tem é o tempo, lá está, de prospecção, de exploração, e depois tem que limpar tudo o que lá está, e nós queremos também que eles tenham a obrigação de recuperar o ecossistema. Ora, para poderem recuperar, a gente tem que dizer que é possível recuperá-lo ou não, ou a forma de o fazer, lá está. Portanto, deveria ser um incentivo esta pausa e não um desincentivo. E quem pensa sobre a forma de desincentivo é alguém que não quer trabalhar em conjunto, porque uma empresa tecnológica ou económica não sabe tudo, quando toda a gente já mostrou que existem grandes falhas de conhecimento. Portanto, acho que poderia ser uma coisa muito mais cooperativa do que desincentivadora. Sim, pronto, era um bocadinho na perspectiva de, peço desculpa, de gerar aqui mais incerteza para um potencial investidor, era um pouco nessa perspectiva. Se eu fosse investidor, certeza de mercado, não é? Diria, que bom, vou trabalhar agora aqui como um grupo de cientistas, ou vou eu próprio empregar cientistas, aumentar o emprego, não é? Para mostrar, aumentar o conhecimento, para mostrar que o investimento que eu estou a fazer vai ter um grande retorno. Muito bem. E então isso, enfim, acho que passamos e aqui já se calhar aproximando-nos do fim. Acha que é possível, enfim, não definir, mas seja, ter um horizonte em que haja a tecnologia suficiente para fazer e levar a cabo uma atividade de exploração, enfim, e conhecimento também sobre os potenciais impactos? É um horizonte realista, décadas, de haver tecnologia e conhecimento suficiente para que uma atividade de exploração se possa desenvolver, de exploração mineira no fundo do mar? Eu quero acreditar que sim. Eu, por acaso, não fui em nenhuma das reuniões deles, mas tenho tido feedback. Existe um instituto mineralógico e mineiro, um instituto internacional, que no fundo é um grupo de sócios, e eles têm umas conferências em que vai muita tecnologia, muitos geólogos, etc. Eles estão sempre a apresentar novas tecnologias. No outro dia houve um colega que me contou que as primeiras tecnologias para recolher sulfuretos polimetálicos era uma espécie de bulldozers, que só cá à frente, em vez de terem uma pala para levantar, era uma espécie de um rolo da massa cheio de picos, que era para quebrar tudo. Depois vinha um aspirador, aspirava, metiam tudo em pilhas, depois vinha um aspirador e aspirava tudo. O que é que a gente já sabe? Essa máquina vai fazer uma pluma desgraçada só no fundo do mar. As pilhas vão vão acidificar o fundo do mar. Portanto, não. Temos que arranjar uma forma de, ao mesmo tempo que estamos a retirar, estamos a sugar tudo. E houve alguém que disse, então aquelas máquinas de fazer túneis, na vertical, de fazer metros, se calhar poderá-se adaptar uma dessas máquinas. Lá está. A partir daquilo que o cientista disse, criou-se novas ideias e apareceu esta nova máquina. Se esta nova máquina vai fazer ou não uma grande pluma ou não, primeiro há os testes em bacia, os testes em laboratório, não é? Portanto, acho que trabalhando em conjunto, talvez isso aconteça nas próximas décadas. Porque não vejo o futuro desta atividade se for um futuro com grandes impactos. Porque não são só as espécies, mas
a água é um vetor muito maior do que o ar. Okay? E nós temos uma quantidade de correntes oceânicas. E temos uma quantidade de correntes oceânicas, as maiores, que são fundamentais, que são o termostato do nosso planeta e que atravessam o oceano todo. Portanto, nós temos que pensar muito bem e muitas delas são correntes que se afundam, que vêm para o fundo do mar, para depois voltarem a subir, e é isso que traz a água fria para arrefecer, a água quente que é arrefecida, etc. Portanto, temos que pensar um pouco que poderá haver, os impactos podem não ser tão localizados e que as coisas podem ser bastante afetadas e terá grandes impactos também nas alterações climáticas e, portanto, acho que esta atividade para mim é super positivo que estejamos a pensar em tudo antes de avançar e que, se for para avançar, que avancemos todos com a consciência de que não estamos a danificar irremediavelmente o fundo do mar. Bem. Filipe, não sei se tens alguma pergunta. Depois tinha uma pergunta final, mas se quiseres. Não, tenho uma pergunta, mas que até sai um bocadinho fora do âmbito em concreto, mas tem a ver com o futuro e tem a ver com esta última fronteira. Mas é mais uma questão de curiosidade geral. Acha possível, nas conversas que tem dentro deste ecossistema que trata desta última fronteira e que estuda e que olha para ela e para as suas possibilidades e limites também, a possibilidade de haver uma habitabilidade humana nesta última fronteira? Ou seja, falamos cada vez, agora um pouco mais geral, falamos cada vez mais de sair para outros planetas, de encontrar soluções fora. Tenho sempre esta curiosidade, talvez se calhar é só a minha, mas esta curiosidade de, bom, mas estamos aqui, esta última fronteira, este Deep Blue, que sabemos tão pouco, que soluções é que poderiam lá estar ou não? É um tema que é falado, não é? É falado, já quer dizer, cidades assim aos 6.000 metros de profundidade, acho que não. Vamos pensar que a profundidade média do fundo do mar é à volta dos 3.000, 4.000 metros. Já houve uma espécie de uma cidade submarina feita por Cousteau, mas foi ali à volta dos 100 metros. A grande questão que estamos aqui a falar é a pressão, não é? Por cada 10 metros é 1 quilo, 100 metros são 10 quilos, 1.000 metros, por aí fora. Portanto, a capacidade, nós estamos a ver que todos os veículos para trabalharem no fundo do mar têm características muito próprias, não é? Todo o sistema elétrico está embebido em óleo, porque o óleo não é compressível. Porque tudo o que existe, a capacidade de termos algo com ar no fundo do mar, um submersível, os que eu vou, que vão até 6.000 metros de profundidade, é uma esfera em titânio, que a esfera em titânio não é compressível pela pressão. Com grandes desenvolvimentos tecnológicos, talvez se pudesse. Qual é que seria a vantagem? Talvez com grandes alterações climáticas, de fugir ao calor extremo. Mas é mesmo, é futurologia, é um universo de ficção científica. Quem sabe, se falam na Lua, se falam em Marte. Exato, esse era o tema. E a última pergunta que eu fui para fazer também, qual é que foi a profundidade que já teve? A maior profundidade que já teve? 3.000. Como é que é estar a 3.000? É mágico. É mágico. Nós, portanto, quando o submersível entra dentro d'água e ainda temos luz, portanto, é tudo azul ainda. Depois o azul vai diminuindo de azul claro para azul escuro, até ficar muito escuro, e depois começamos a ver, tipo assim, parece uma noite estrelada, que são aqueles organismos todos com luzes próprias, que a quantidade vai diminuindo conforme vamos descendo a coluna d'água, porque temos menos. Mas há sempre qualquer coisa que aparece, é tudo assim com formas estranhas, e depois quando chegamos ao fundo do mar e abrem-se as luzes, parece que estamos na Lua, não é? Num outro espaço, num outro mundo. E todos os organismos são lindíssimos. Tipo, nós temos corais que parecem jardins de flores. Os corais são animais, mas eles parecem flores com 6 tentáculos ou com 10 tentáculos. E, portanto, temos isto todas as cores no fundo do mar, não é só nos recifes tropicais. Nós temos a 1.000 metros, a 2.000 metros, recifes roxos, rosas, amarelos. Temos esponjas que parecem alfaces gigantes azuis. Quer dizer,
os peixes todos que têm formas diferentes, portanto, é tipo um mundo mágico. Eu adoro, sou uma privilegiada. Eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de ter visto o fundo do mar várias vezes e gosto muito de mostrar aos outros o que eu vi, porque geralmente as pessoas, quando não veem, não se preocupam. Há um cartoon muito famoso do New York Times, que é uma quantidade de senhoras a beber chá e a dizer: eu não sei porque é que não me importo com o fundo do mar, mas não me importo, é porque não veem, não é? Portanto, eu sou privilegiada em tê-lo visto, sou privilegiada em podê-lo estudar e tenho a obrigação, lá está, societal, de trazer o fundo do mar para toda a gente começa a gostar dele e a preocupar-se, assim como eu faço. Obrigado. Então, já agora, por mim é para concluir, mas voltaria um bocadinho ao início da nossa conversa, enfim, de falarmos aqui daquilo que são os elementos fundamentais do conceito de desenvolvimento sustentável e bom, dir-me-á se concordo ou não, mas arriscando assim uma espécie de uma conclusão desta nossa conversa, que, enfim, a mineração no fundo do mar não é uma atividade sustentável, minimamente sustentável, aliás, nas gerações presentes, mas que vale a pena deixar em aberto a possibilidade das gerações futuras olharem para isso, uma vez, se calhar, dominado o conhecimento científico e as tecnologias que, se calhar, permitam realizar essa atividade com menor impacto. É uma conclusão razoável? Mais ou menos. Quase toda. A mineração do mar profundo, ou qualquer tipo de mineração, não é uma atividade sustentável pela definição de sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que se pode repor. Nenhum destes minerais se poderá repor. Portanto, no presente e no futuro, a atividade não será sustentável. Agora, o que eu acho é que no presente ainda não podemos defini-la de forma a que seja ambientalmente possível, mas devemos deixá-la em aberto para as novas gerações poderem verificar se esta atividade poderá ser feita causando o mínimo impacto ambiental possível. Muito bem. Bom, sim, não, eu percebo perfeitamente. A sustentabilidade, toca sempre os 3 pilares, será sempre pouco sustentável eu sei. Ambientalmente, mas, enfim, com as devidas técnicas e o conhecimento, se calhar as vantagens nos outros 2 pilares, a pouco e pouco, vão equilibrando o prejuízo no pilar ambiental. Uma coisa que eu acho muito interessante é a utilização das palavras, que cada vez mais se utilizam palavras de ecologia e de biologia nas outras ciências, o ecossistema, a sustentabilidade, que são palavras que sempre foram, são conceitos ecológicos e que eu acho interessante utilizarem noutras ciências. E aqui, no caso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? A sustentabilidade tem um outro, é parecida, mas com um significado muito mais lato, mas acho giro, às vezes acho piada ouvir os economistas a utilizarem termos biológicos. Muito bem, olha, muito obrigado, foi um enorme privilégio esta conversa. Obrigada eu pela oportunidade. Muito obrigado pela partilha de conhecimento, mas também da experiência. Trata-se de facto aqui de uma área de interseções e de compromissos, e aqui também numa lógica de ecossistema, não é? Ou de pensamento de sistema, há sempre alguma coisa que tem que ceder, e para mim ficou claro que ainda não percebemos o que há para ceder, e essa para mim mesmo, e nem se percebeu no meu lado, mas se calhar é até uma pergunta que eu deixo assim já aqui no final, nem ficou claro para mim ainda se existe de facto um interesse do ponto de vista económico suficientemente forte
depois para a exploração, não é? Parece que estamos mesmo numa fase muito preliminar, quase conceptual, tendo em conta que isto estamos a falar de um oceano profundo, enorme e extenso, o conhecimento é tão pequeno, que às tantas parece-me quase ao nível conceptual, quando se fala de vantagens do ponto de vista económico, comercial e desvantagens também, ainda há pouca matéria, não é? Para se poder fazer uma análise do ponto de vista económico, se o senhor isto vai ajudar a combater em termos energéticos A, B e C, ou fazer de uma maneira ou fazer de outra, ainda parece uma conversa bastante conceptual. Foi também o que eu percebi um pouco da nossa partilha aqui. Eu acho que isto tem muito a ver com política. É como o armamento, não é? Se nós pensarmos naquele filme, agora há pouco tempo, o Oppenheimer, em que o Oppenheimer dizia, não, nós temos que desenvolver a bomba, que é para os nazis não o fazerem, porque se eles o fizerem, nós sabemos que vai acontecer. Chegámos primeiro, mas houve uma altura que ele dizia que era para evitar a guerra, porque todos nós sabíamos que ia ser tão nefasto, que deveria, só a possibilidade de o ter, já iria evitar que todas as guerras acontecessem. Infelizmente não foi o que aconteceu. Mas aqui acho que é um bocadinho a mesma coisa, é o poder de cada país, é o poder económico de cada país. Ok, se eu tiver estes recursos, não é? Eu não estou dependente de todo o país. Portanto, porque houve muitas guerras de minerais entre vários países, sabendo que um dos grandes fornecedores de minerais é a China. Já houve guerras em que não houve comércio de minerais que são essenciais para desenvolver uma quantidade de outras coisas. Portanto, daí que é tão bom quando a Austrália descobriu uma mina de metais raros e outra na América. Portanto, mas este sentido de poder, off the record. Houve uma vez uma conversa com um colega meu de um outro país que dizia acho que o meu país não tem interesse nenhum realmente em minerar, o que quer é ter lá a sua bandeira e a sua lança e dizer que eu posso fazer. Se é verdade ou não o que esse meu colega disse, não sei, mas eu fiquei a pensar nisso. Porque não? E não sei até que ponto. Nós temos tanto mar, mas também nós não falamos aqui das outras potenciais riquezas, não é? Que são os recursos genéticos. As próprias espécies per si são importantíssimas e, portanto, elas dependem do fundo do mar. Portanto, há espécies que só existem nos nodos, que só existem nas fontes hidrotermais, que só existem nos montes marinhos. Nós sabemos que existem esponjas que têm moléculas anticancerígenas, por exemplo, a PCR. Já todos vocês ouviram falar na PCR por causa do Covid. A PCR não é mais do que um método baseado numa enzima. E essa enzima é uma enzima que foi descoberta numa bactéria de uma fonte hidrotermal. Portanto, é uma enzima que tem capacidade de trabalhar rápido a altas temperaturas sem desnaturar e dar poucos erros na replicação das bases de DNA. E é por isso que é uma técnica tão utilizada para ampliar de coisas mínimas. Eu posso detectá-las, vou ampliá-las e posso detectar. E, portanto, há aqui a grandeza, a riqueza que poderá haver no fundo do mar do ponto de vista de recursos biológicos até pode ser muito maior do que é de certeza, porque nós não conhecemos nem um décimo das espécies que existe no fundo do mar. Mas há muita coisa em jogo, não é? Portanto, aqui só falámos no recurso geológico e nos impactos, mas há muita coisa em jogo aqui. E, portanto, eu tive uma estudante que houve uma esponja que veio num baquete, numa pescaria acessória, e era uma esponja muito grande, e estávamos a tentar ver novos compostos biotecnológicos, e houve uma esponja que tinha um composto que matava as células do cancro da próstata, era preciso apenas 0,00005 miligramas, e nós, fantástico, esta esponja tem um potencial enorme. Mas nós só tínhamos aquela esponja, porque foi uma pescaria acessória do fundo do mar. Portanto, isolámos ao máximo, vimos a estrutura química bidimensional e depois há uma técnica química que é fazer a reconstrução tridimensional. Mas já não tínhamos quantidade suficiente para isso. Portanto, sabíamos que aquela esponja, aquela espécie tem esse potencial, mas não conseguimos chegar à molécula.
que é fundamental, porque não sei se sabem, mas, por exemplo, as moléculas tridimensionais, eu, por exemplo, tenho um C, 2 Cs, e estão ligados com uma ligação dupla, e tem 2 moléculas diferentes. Basta estar invertido, para já poder ser um composto venenoso. E se estiver assim, é um composto medicinal, bom, positivo. Pronto, portanto, há coisas aqui. O mar é muito interessante, o mar é um mundo. É verdadeiramente. Sem dúvida, sem dúvida. Não, isto continuávamos agora. Continuávamos, e vamos ter um grande desafio de editar, não é? Sim, tem aqui várias... E é completo. É muito completo, mas muito obrigado. Nada, desculpe lá, eu ainda gosto de falar destas coisas. Não, ótimo. Nós gostamos de ouvir e de recolher estes materiais, muito interessantes. Foi muito bom. Muito bem, damos assim por concluído? Por mim. Ok, muito obrigado. Aqui para a Regi. Obrigada a todos.